perguntasse para você agora, o que te garante a salvação? O que provavelmente você me responderia? Oi, gente linda do meu canal. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, espero realmente que sim. E se antes que eu continue o vídeo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Só para não esquecer, ativa o sininho para receber todas as notificações daquele super like que eu amo. Box de informações nas redes sociais, segue lá. E indica esse vídeo, manda esse vídeo para quem tem dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre a salvação. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aliás, comenta qualquer coisa porque ajuda o vídeo a ser entregue a mais pessoas. Me ajudando o canal e principalmente ajudando aqueles que estão afastados de Deus ou que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Combinadinho? Então bora lá. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa falando sobre salvação, sobre igreja, essas coisas. E se você é novo por aqui e não sabe, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil há 14 anos já. E a gente conversando sobre essas coisas, e ele é de uma igreja que eu não vou falar o nome para não gerar confusão. O intuito do vídeo não é gerar confusão, tá? É trazer um esclarecimento. A gente conversando sobre salvação, sobre igrejas, né? E para quem não sabe, eu tenho tatuagem, tenho piercing, brincos, né? Igual dá pra ver aqui vários, por sinal. A gente conversando sobre isso, veio com um certo preconceito do meu lado, porque é questão de placa de igreja, né? Aí eu perguntei, o que é a salvação pra você? O que te garante a salvação? Como você pode ter a salvação? Como você pode ser salvo, né? Aí ele falou, mediante os meus pensamentos, minhas ações, minha intenção. Aí me levou a alguns questionamentos que quando eu questionei, ele não soube responder. A partir do momento que eu entendo que a salvação vem através das minhas obras, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, automaticamente eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Foi a partir do sacrifício de Cristo que nós pudemos ter o perdão dos pecados. É através da graça, que é dom imerecido, que a gente tem a salvação. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas será que não estão vivendo à mercê dessa mentalidade? Aí eu falei, mas vem cá, essas coisas que você tá falando sobre a sua igreja. Aí ele falou pra mim, mas eu sigo tudo que a minha igreja fala, porque nós valorizamos veemente a palavra de Deus. Nós seguimos linha a linha da palavra de Deus, da Bíblia. Aí eu falei, vem cá, mas se vocês seguem a Bíblia linha por linha, por isso que você tá lá, por que que eles se contradizem ao exigir que uma pessoa se batize novamente? Eu questionei ele lá em Efésios, onde fala assim, Efésios 4, a unidade da fé, 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí eu falei, mas vem cá, se vocês seguem veemente a palavra de Deus, por que vocês estão se contradizendo quando vocês exigem que a pessoa seja batizada novamente? Eu falei, eu sou batizada. Quer dizer que se acontecesse alguma coisa e eu fosse para sua igreja, mudasse, eu teria que me batizar lá porque o meu batismo não valeu. Ele, sim. Aí eu falei, mas como se só existe um batismo? Aí ele falou, mas tem que entender que quando você estava na outra igreja, você não tinha o conhecimento. Agora que você vai para a minha, você vai entender a verdade, você vai conhecer a Cristo, por isso que você vai se batizar. Porque antes você estava na ignorância, agora que você vai conhecer o evangelho, você vai se batizar. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Óbvio que eu não quis debater dessa forma, porque se eu fosse debater eu ia acabar sendo muito... E não era a minha intenção essa, e não é aqui também, né? Aí eu falei pra ele, tá, ok. Então você quer me dizer que só vai subir com Cristo quando ele vir as pessoas da sua igreja, porque é na sua igreja que existe o verdadeiro evangelho. Aí ele ficou assim pensando, ele falou, não é isso que eu tô querendo dizer. Falei pra ele, aos olhos do Senhor, nós somos todos irmãos em Cristo. Você na sua, eu na minha, nós somos igrejas irmãs. Tanto que na minha, você veio de outra igreja, você é respeitado da mesma forma. Se você tá lá no dia de Santa Ceia, você tá em comunhão, você vai tomar Santa Ceia. Aí ele falou, não é que a gente tá excluindo as pessoas. Aí a gente voltou no quesito batismo de novo. Aí ele falou pra mim, mas se você chegar na minha igreja e você não se batizar, você não pode tomar Santa Ceia. Mas não é que a gente obriga. Eu falei, então, você não obriga a pessoa a se batizar novamente. Mas se ela não se batizar, ela não pode ter comunhão. Aí eu falei, onde é que tá a verdade nisso, né? Aí ele não soube me responder. E aquilo, eu fiquei me debatendo tanto com isso. Aí eu cheguei em casa, eu vim no caminho pra casa pensando nisso. Falei, Senhor, quantas pessoas estão sendo levadas por esse falso evangelho?
onde acreditam que só que estão comigo que vão ser o resto. Aí eu voltei a tentar explicar sobre a salvação para ele, né? Eu falei, a salvação é graças ao sacrifício de Cristo, graças ao que Cristo fez por nós. E automaticamente você invalida o sacrifício de Cristo quando você acredita que é o que você faz. E lá em Romanos 8, versículo 30, fala assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós somos encontrados por Cristo, não a gente que encontra Cristo. Nós temos a salvação não pelo que a gente fez, mas pelo que Cristo fez por nós. Entende, gente, no mundo que tá com esse pensamento, sendo levado por esse caminho, é um caminho sem volta. Eu tô invalidando o sacrifício de Cristo quando eu coloco o meu eu na frente. É de acordo com o que eu fizer, com o que eu pensar, com o que eu falar, não é. É por Cristo. Placa não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E as pessoas não estão entendendo isso, porque milhares de pessoas ensinadas, domesticadas dessa forma, vivendo um falso evangelho. Um evangelho que não condiz com o que Cristo nos ensinou. E eu trouxe aqui algumas frases. Tem a frase do John MacArthur. Eu não vou saber falar direito, então me perdoem. A frase dele é assim: o verdadeiro evangelho não promete saúde, não promete bem-estar, não promete dinheiro fácil. Mas o verdadeiro evangelho te promete perdão dos pecados e a vida eterna. É o sacrifício de Cristo. Tem outra frase do Tim Keller, que fala assim, muito conhecido: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosos daquilo que Jesus fez. Volto a dizer, é por ele, por causa dele, não por minha causa. Quem sou eu? Quem somos nós para falar? É de acordo com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu ajo. E por último, tem uma frase do pregador aqui, Steven Lawson, que fala assim: o evangelho nos ensina a trabalhar pelo reino de Deus. A religião nos ensina a trabalhar pela placa de uma igreja. Gente, não é a placa, não é paredes, não é a pessoa que está lá na frente, é Cristo. E uma religiosidade tão grande, mas tão grande. Ele até usou o termo pra mim assim, mas você entende, né, que tatuagem, essas coisas é pecado, né? Aí eu falei, eu tenho 37 anos. 37, um ano eu fiquei afastada da igreja, ou seja, 36, eu nasci já no berço evangélico. 36 anos vividos na igreja. Essas tatuagens minhas são recentes, tem 2, 3, 4 anos. Os meus piercings. Aí ele falou, então, mas você fez quando você não tinha entendimento, né? Aí eu falei, não, eu fiz quando eu tinha entendimento, porque eu estou na igreja desde que eu nasci. Mas você entende que você tá errada, né? Que você vai pro inferno. Lá em João 7,24 fala: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, eu não tenho que olhar, eu tenho que apontar o erro do irmão, eu tenho que primeiro tirar a trava do meu olho. Eu tenho que apontar segundo a reta justiça de Deus, não segundo o que eu acredito, segundo o que eu penso, o que eu acho. Essa religiosidade tem afastado milhares de pessoas da igreja, milhares de pessoas dos caminhos do Senhor. Se eu fosse uma pessoa que não conhecesse a palavra, não conhecesse o verdadeiro evangelho, ouvindo ele falar, eu teria me sentido o pior dos seres humanos e teria me afastado da igreja. Porque eu ia falar, eu tô no caminho errado, esse caminho não é pra mim. Não é esse evangelho que Cristo nos ensina, não é esse evangelho que Cristo nos deixou. Então o que eu quero te alertar com esse vídeo é que sim, nós todos somos irmãos em Cristo. E não é a presbiteriana, não é a assembleia, não é Deus é amor, não é a congregação, não é a placa. Eu ainda fiz até essa pergunta sobre a placa. Eu falei pra ele, quando Cristo vem me buscar, você acha que vai subir as pessoas ou a placa? Ele, as pessoas. Eu falei, então, por que você tá pregando a placa e não o evangelho? Aí ele não soube responder. Se isso não te leva a se preocupar com o evangelho que tá sendo pregado, está muito errado. O problema está em você. Porque isso faz uns dias e o Espírito Santo tem me incomodado para gravar esse vídeo falando com vocês. Gente, que evangelho é esse? Que Cristo é esse que as pessoas têm pregado na igreja? Cristo é amor, mas também é justiça. Cabeça não existe sem o pescoço sem o ombro sem os braços. Somos todos corpo, fazemos parte da mesma família. Que segregação enorme é essa? Não é porque a minha não tem usos e costumes, ou a do outro tem, ou a do outro não tem, que isso nos torna diferente aos olhos de Deus. Não adianta ter a presença por fora, se na essência tá estragada. E é com essa frase que eu termino esse vídeo.
Espero que vocês tenham entendido. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, tenha te levado a entender um pouco mais do Evangelho de Deus, do que é salvação. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder pra você, se eu puder, em nome de Jesus. Se eu não puder, eu vou buscar na Bíblia. Já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia de forma audível, que você vai ouvir, porque aqui tá a verdadeira palavra. A verdadeira palavra e a verdadeira revelação. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui, como eu sempre digo, meus amores. Tchau, tchau.